Bom, muito bem. Portanto, relativamente à questão do aeroporto do Montijo, ou do aeroporto de Lisboa, digamos assim, para que fique bem clara qual é a posição do PSD. O PSD, neste momento, formalmente, não lhe compete fazer rigorosamente nada. A bola, naturalmente, está do lado do Governo. Aquilo que nós entendemos é que o Governo do PS quer alterar uma lei feita também por um Governo do PS há uns anos atrás, no sentido dessa lei se adaptar a uma circunstância em concreto. Ou seja, a lei permite que uma Câmara Municipal possa vetar, digamos assim, a construção do aeroporto de Lisboa, e aquilo que o Governo quer é, para este caso concreto, alterar uma lei que deve ser geral e abstrata. E para isso o PSD não está disponível, nem para esta lei, nem para nenhuma outra. Ou seja, sempre que o Governo vier ter connosco, se vier ter connosco e disser assim, está disponível para alterar uma lei para que ela se conforme com esta situação em concreto, nós diremos sempre não. Nós só alteramos leis quando estamos numa situação geral e abstrata e não um fato à medida para uma dada situação. E, portanto, é isto que está aqui em causa. Compete, portanto, ao Governo cumprir a lei que está em vigor e não procurar alterá-la para lhe servir, e cumprindo essa lei, tem naturalmente de dialogar com os municípios. E se esta posição do PSD inviabilizar a construção do aeroporto do Montijo? Não, esta posição do PSD não inviabiliza de certeza absoluta a construção do aeroporto do Montijo. De certeza, porque eu comecei por dizer que o PSD formalmente não tem nada a fazer. Nada. Eu só estou a esclarecer aquilo que é o desafio que o Governo lançou e se nós alterarmos a lei para servir em concreto esta situação? Alterar leis para servir em concreto esta situação nós não fazemos. Portanto, mantém-se a lei em vigor, não tem nada a ver com o PSD, mantém-se a lei em vigor, o PSD nem sequer é chamado a intervir. A sua pergunta deveria ser dirigida, por exemplo, às câmaras do Partido Comunista, que eventualmente podem vetar o aeroporto. Não ao PSD, o PSD não vai vetar nada nem vai fazer nada. O PSD limita-se a dizer que, caso isso venha a colocar-se, não altera uma lei para satisfazer uma situação em concreto. As leis são feitas de uma forma geral e abstrata. Não pode haver leis ad hominem, leis para uma situação em concreto. Acho que toda a gente entende isto. Como é que viu as acusações do PS de bipolaridade do PSD e de vertigem populista e até de perplexidade do Primeiro-Ministro, alegando que o PSD é que decidiu a solução Montijo? Pois, mas não tem rigorosamente nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é o PSD poder estar de acordo com a solução Montijo ou com outra situação em concreto. Não tem nada a ver com isto. O dossiê que está agora em cima da mesa é dizer assim, vamos alterar uma lei para que ela se conforme com uma situação em concreto. Isso não se faz. O Estado de Direito não permite uma coisa dessas. Porque senão qualquer lei, fazia-se uma lei qualquer, e depois, como não dá jeito para isto, ia-se alterando as leis para ir dando jeito à medida de cada situação em concreto. Como toda a gente perceberá, isto não se faz. Esta solução terá que estar nas mãos do PS apenas. Nas mãos do PS, nas mãos do Governo, não é? Quem é que tem de construir o aeroporto de Lisboa? É o Governo, não é a oposição. Que, por sua vez, o Governo tem de dialogar com as câmaras municipais, neste caso, Aeroporto de Lisboa, a querer fazer um Montijo com as câmaras que estão envolvidas nessa matéria. Como algumas são do PC, parece que o PC, essas câmaras do PC não estão a favor, então há que negociar com essas câmaras para saber se não estão a favor, porquê? Estão contra, porquê? Então como é que nós conseguimos alterar isso? Nós, Governo. Está a pôr só o ónus no PSD. Isso é uma questão tática, não é? Porque o PSD não é chamado. O que é chamado aqui é o Governo e as câmaras municipais. O PSD não tem sequer nenhuma câmara municipal na zona, elas são todas ou do PS ou do PC. Portanto, E não é sensível ao argumento do Governo de que não existe plano B ao aeroporto do Montijo? se não existe plano B, também ouvi o Governo dizer que se não houver aeroporto não há drama nenhum. Também ouvi o Governo dizer isso. Eu, por acaso, não concordo. Acho que o aeroporto já está esgotado há tanto tempo que, efetivamente, de certa forma, para a economia nacional é um drama se assim for. Portanto, o Governo tem de fazer os esforços todos que estão ao seu alcance para, no quadro do cumprimento da lei, conseguir levar avante o projeto do aeroporto. Neste caso concreto estamos a falar do Montijo. Mas se amanhã, em vez de Montijo, quiser um plano B, há de ter também câmaras em torno dessa localização que vão ter o mesmo poder que têm as câmaras atuais.
nós podíamos debater esta lei e outra lei qualquer, alterar porque pudéssemos considerar que não estava bem, mas sempre em situações gerais e abstratas, não é mudar uma lei para uma dada situação. Então as leis não valeriam nada. A gente faz as leis, mas depois de cada vez que ela não servir a uma situação concreta, eu altero a lei para ela passar a servir. Então para que é que servem as leis? Está a ver? Ainda para mais, estamos sempre a falar de uma lei, peço desculpa, de uma lei que foi feita por um governo PS também. Nesta altura ainda é possível alterar este beco sem saída? Ainda é possível. Sair deste beco sem saída? Não, eu acho que o caminho que está à frente do governo, em minha opinião, é o diálogo com as câmaras municipais. Sinceramente, não vejo outro caminho, tem de dialogar com as câmaras municipais. Ou seja, uma dada Câmara está contra, porquê? Há de haver uma razão. E então, pegar nessa razão e ultrapassar a razão. O que acontece se equaciona uma possível abstenção na posição parlamentar e não apenas o voto contra a nova lei que o governo quer aplicar? Não sei se entendi. Portanto, aquilo que... Portanto, primeiro, é preciso que o governo altere o decreto-lei de um outro governo do PS. Pronto. E alterando, como é um decreto-lei, ficou alterado. É preciso que um grupo parlamentar chame aqui ao plenário da Assembleia da República para reprovar esse decreto-lei. Tudo leva a crer que o Partido Comunista o fará. Pronto. E o PSD será chamado a votar nessa circunstância se isso vier a acontecer. Mas está a ver que é preciso uma ação do Governo. É preciso outra ação que se prevê do Partido Comunista. E, portanto, em terceiro lugar, é que virão os outros grupos parlamentares, onde está incluído o PSD, que poderá votar a favor, contra ou abster-se. E aquilo que eu acabei de dizer é contra. Mas é preciso que isso tudo aconteça. É preciso que isso tudo aconteça, não é? Portanto, veja bem, para a pergunta até das suas colegas, veja bem tudo isto que eu explico e, no fim, é o PSD que é responsável. O PSD formalmente não tem nada a fazer. Eu estou aqui a dar explicações políticas para eventualidades. E a eventualidade é, desde logo, o Governo alterar a lei, o decreto-lei, nem é uma lei, o decreto-lei, é preciso depois seja chamado aqui, e então depois é que os grupos parlamentares todos entram em ação. Já agora, hoje houve aqui outra situação em que foi alterada uma ordem do dia, por decisão da maioria, o PSD votou contra. Porquê? Porque o PSD votou pela manutenção do projeto do Chega, apesar da maioria da Câmara entender que é inconstitucional. Eu não estive no plenário porque tinha outros trabalhos, mas penso que estou bem dentro do assunto que está a referir, apesar de não estar no plenário. Há um projeto de lei do Chega que tudo leva a crer que tem contornos de inconstitucionalidade, que é inconstitucional. E aquilo que se colocava era, se prevê que o projeto de lei seja inconstitucional, então um projeto de lei inconstitucional não deve ser debatido no plenário. E aquilo que nós entendemos é que deve ser debatido no plenário. Ou seja, um projeto de lei não é uma lei, lá porque nós entendemos que é inconstitucional, não deve deixar de poder ser debatido, porque não somos nós que definimos essa inconstitucionalidade. Se um dia esse projeto de lei viesse a ser lei, existirá então um Tribunal Constitucional para chumbar essa lei. Porque se abrirmos esta porta, se abrirmos este princípio, de hoje para amanhã, qualquer diploma que venha aqui, dizemos, esse consideramos inconstitucional, não é debatido pura e simplesmente. É perigoso, porque não somos nós que definimos essa inconstitucionalidade. Portanto, achamos preferível esta posição que entendemos como muito mais sensata, que apesar de considerarmos que o projeto de lei do Chega é inconstitucional, entendemos que tem o direito a ser debatido na mesma, previsivelmente será amplamente derrotado, mas se não fosse derrotado e viesse a ser uma lei do país, competiria então ao Tribunal Constitucional determinar essa inconstitucionalidade. Quiçá até a pedido dos próprios deputados do PSD. Mas uma coisa é isso, outra coisa completamente diferente é depois evitar que isso se debata. Porque amanhã abrimos uma porta que amanhã poder-se alegar isso a propósito de tudo e mais alguma coisa. Portanto, uma coisa é debater aqui, outra coisa é depois, se vier a ser lei, que não vem, quase certeza, se vier a ser lei, haverá então um Tribunal Constitucional para determinar essa inconstitucionalidade. Então, repare, eu compreendo, nem estou a dizer que a posição que não é totalmente coincidente com esta, que é absurda, não é absurda. Mas, no limite, se alguém quiser apresentar uma ideia dessas, por exemplo,
vale o que vale. Tem ali uma sessão de uma hora, 2 ou 3 em que dizem umas coisas e, no limite, se um disparate desses passasse a lei, chumbava no Tribunal Constitucional. Está a ver? Agora, no plenário da Assembleia da República há a liberdade de debater o que se quiser. Até há a liberdade de votar. Só que se for inconstitucional, a seguir não passa no Tribunal Constitucional. Não é aqui, porque não somos nós que devemos julgar a inconstitucionalidade, está a ver? E, portanto, entendemos que a posição mais equilibrada era esta. Apesar de, repito, nós próprios entendermos que o projeto de lei do Chega é inconstitucional.